Eu não vejo a Michelle como alguém que odeia Jair Messias Bolsonaro, ou mesmo que odeia os próprios filhos, ou alguém que deseja mal a cada um deles. Entretanto, porém, contudo, todavia, quando eu disse a Michelle está cagando para o Bolsonaro, era porque eu já sabia de tudo isso aqui. E sempre ocorre, né? Isso já acontece comigo há mais de 10 anos, eu sei das coisas de antemão, não sou de fingir que não sei, abro a boca, falo e pago o preço. A Michelle Bolsonaro gravou um vídeo ontem dizendo o porquê que ela não apoia, não está engajada na campanha do Flávio Bolsonaro. O vídeo, para alguns é fiasco, para outros é a Michelle mostrando força, isso mesmo. Os petistas saíram em peso em apoio a Michelle, vários petistas, inclusive até aquele maluco lá que tem o nome de Eric, o Felipe Santos, que se veste de mulher e tal. E aí no vídeo, a Michelle, ela não fez um vídeo direto, né? O vídeo é editado, roteirizado, tem texto escrito, ela dá uma pausazinha, bebe água para fingir que tá fazendo uma espontaneidade no vídeo. Os símbolos todos utilizados ali representam aquilo que a Michelle acredita, né? Aquela mãozinha lá do símbolo do trabalho dela com os surdo-mudos. Aí tem uma cobrinha infinito lá. Eu não sei direito os detalhes dos significados daquilo. Eu achei bem estranho. São esses aqui, né? Que ela utilizou. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esses aqui são os símbolos que ela utilizou lá na mesa. Aí, ó. Mas pode ter o do ladinho aqui, Renatão. E esses são os símbolos que ela utilizou, a estrela de Davi, com relação ao Antigo Testamento. Enfim, a Michelle fez um vídeo roteirizado, tentando mostrar um pouco de naturalidade, e no vídeo ela diz que foi... eu não quero ser injusto em nada, né? Eu não sei se ela falou agredida, mas ela falou que foi desrespeitada por Flávio Bolsonaro, quando ele disse para ela ficar longe da campanha. Né? Ela provavelmente devia estar ali dando os conselhos dela, os pitacos dela, e aí ela falou dessa maneira, e aí a resposta veio logo depois da própria Fernanda. Eu quero achar aqui os tweets da própria Fernanda, esposa do Flávio Bolsonaro. Esse aqui é o texto da Fernanda, pode colocar na tela aí, produção. Como esposa, eu escolho olhar para aquilo que vejo todos os dias. Um homem leve, falando do Flávio, né? Respeitoso, carinhoso, restaurado e um pai dedicado às nossas duas filhas. Tudo que fizemos nasce do mesmo desejo, que elas cresçam em um país onde possam viver com liberdade, segurança, valores e oportunidades para realizar seus sonhos. As pessoas podem discordar dos caminhos, mas eu nunca tive dúvidas sobre a sinceridade desse propósito. Então, Fernanda, que não publica nada, né? Você pode ver que o próprio perfil dela aqui no X, deixa eu mostrar para vocês, é um perfil que não tem nem capa, mas é o perfil dela mesmo, eu conferi com a própria equipe, cresceu o número de seguidores de ontem para hoje, ela deu um RT no vídeo do Flávio, e em abril ela tinha colocado aqui um vídeo do The Chosen, que o Mário Frias compartilhou, que na verdade foi a própria Fernanda que já havia publicado no Instagram. E aí o Flávio Bolsonaro fez um textão, que a gente vai ler aqui, a própria Fernanda, a esposa dele, republicou. Sou casado há 16 anos. Posso entrar aqui rapidinho só para falar da Fernanda? Por favor. Porque vão ser vários pontos para discutir aqui hoje, né? Vamos fazer várias análises do que aconteceu ontem. E a Fernanda Bolsonaro, a esposa do Flávio Bolsonaro, eu conheço ela bem, minha esposa, a Rebeca, conhece ela muito bem. Ela é dentista, né? E a gente conhece pelo vínculo familiar, minha filha mais velha, da mesma idade das filhas do Flávio Bolsonaro. E é uma pessoa muito leve, transparente, que está com o marido há algum tempo, agora, desde que ele veio do Senado, né, que está espiritualizada, vamos colocar assim. E o que ela traz sobre o marido, quem conhece o Flávio Bolsonaro, é exatamente isso. O Flávio Bolsonaro é uma pessoa de tranquilidade, de composição, de construção, que num ambiente é daquelas pessoas que não fala mal das outras pessoas. Então, você querer trazer uma grosseria do Flávio Bolsonaro já vai muito contra do que ele é sempre, e não é normalmente, do que o Flávio Bolsonaro é sempre. E trazer uma discussão íntima, que as versões e interpretação do que se fala como fatos, para trazer uma conversa disso tudo, já é muito estranho. Para a Fernanda vir, porque a Fernanda, sim, é uma pessoa que está longe da política, passou muita coisa ali de negativa e injusta contra a família dela, e hoje está do lado do Flávio, sabendo
a missão que se tem pelo nosso Brasil e pelo presidente Bolsonaro. Então eu tenho aqui a família do Flávio Bolsonaro, eu conheço muito bem, como são pessoas boas, tranquilas e de composição. A Fernanda Bolsonaro, para ter escrito aquilo, é porque doeu vir com tamanha injustiça um ataque. E aí vai a minha pergunta: por que publicamente e por que agora, nesse momento? Isso é uma das coisas que eu quero trazer, mas por isso que eu quero ler todo o texto do Flávio, inclusive a própria Flávio, a frase da Fernanda, onde ela diz restaurado, é algo que eu quero comentar, né? Mas vamos lá, vamos por parte aqui. Coloca o texto do Flávio aí, por favor, Renatão. E aí o Flávio continua, né? Sou casado, pai de 2 filhas maravilhosas, eu nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais eu faria com a esposa do meu próprio pai. E, para quem conhece o histórico, né, as discordâncias da Michelle nunca se voltaram contra o Flávio. Era sempre a discordância dela, a gente sabe, isso é público, né? Ela com o Renan, ela com o Carlos, mas com o Flávio, jamais. Então, ele está aqui dizendo, eu nunca tive, ainda mais com a esposa do meu pai. Tenho 45 anos de idade, 24 anos de vida pública, e sou reconhecido pelo meu equilíbrio, educação e respeito com todos, até com os meus adversários políticos. Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz, em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela mais respeito. Uma vez. Eu quero comentar isso aí. Aqui, peço desculpas, tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho do PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo que representa para o Brasil. Toda nossa família está passando por um momento difícil e entendo a angústia da Michelle vendo meu pai todos os dias sofrendo com tamanha injustiça. Eu também sofro, mas sigo firme. Viajando o Brasil, carregando o manto que meu pai me deu, passando dias longe de casa, da minha esposa, das minhas filhas, sem poder orar e dar um beijo nelas antes de dormir, sofrendo ameaças de morte e mesmo sigo focado na missão. E mesmo assim sigo focado na missão. Pois acredito que é um projeto de Deus para o nosso país. Não reclamo do cansaço ou da ausência sentida pela minha família. Apenas peço a Deus sabedoria, saúde, força e coragem para fazer a sua parte. No caso, a parte de Deus. Tenho absoluta convicção de que todos nós temos o mesmo objetivo, o melhor para o Brasil e nos livrar da esquerda. É natural que, em determinados momentos, pessoas comprometidas com o mesmo propósito enxerguem caminhos diferentes para chegar ao melhor resultado. Isso acontece nas famílias, nas empresas e também na vida pública. Divergências de estratégia não significam divergências de princípios. Estou cumprindo uma missão designada por Jair Bolsonaro. Todas as minhas decisões sempre são tomadas com o respaldo dele. Sempre. Ontem, terça, o Brasil precisa se livrar de Lula e do PT. Precisamos ter foco nisso. Ontem, terça, liguei para a senadora Damares e pedi que organizasse uma reunião na próxima quarta, com lideranças femininas, conservadoras, para que eu pudesse aprender, ouvi-las e me ajudar a construir o melhor plano de país para as mulheres de todo o Brasil. Ontem, pela manhã, também escrevi a Damares. Se você achar que é o caso de convidar a Michelle também, eu estou de coração aberto. Beijos. Hoje, quarta pela manhã, eu mesmo fiz questão de ligar para a Michelle e convidá-la pessoalmente. Fiz mais um gesto não correspondido. Não atendeu, deixei mensagem, também não retornou. Para minha surpresa, na tarde de hoje, ela publicou o vídeo. A reunião na próxima quarta-feira está mantida para tratar justamente das soluções que proporemos para milhões de mulheres brasileiras que acordam cedo, trabalham, cuidam dos filhos e das famílias. De coração aberto, fiz o convite a Michelle justamente porque acredito que o diálogo, o respeito, a união sempre serão o melhor caminho. O convite segue de pé e o coração segue aberto, pois temos um Brasil para tirar das mãos do PT. O Brasil precisa de maturidade, serenidade e unidade. Vamos concentrar nossas energias naquilo que realmente importa, construir um futuro melhor para todos os brasileiros. Ou seja, o Flávio Bolsonaro, ele já havia tentado uma reaproximação desse afastamento da Michelle, que ela insistia em dizer que não existia. Ao tentar essa aproximação, ele não foi correspondido, ela não quis retornar essa aproximação com o Flávio, e o estopim, que a mídia não está trazendo, foi o Flávio ventilar o nome da Bia Kicis como possível nome para vice-presidência. O Eduardo tinha ventilado o nome da Júlia Zanato, e o Flávio, fazendo teste com vários nomes, ventilou o nome da Bia Kicis. Para quem não sabe, no DF existem 4 nomes que dominam o DF. Em primeiro lugar, a Michelle Bolsonaro, depois você tem a Bia Kicis, e aí, em aliança com a Michelle, a Celina Leão e a Damares Alves. Celina Leão, envolvida no caso do Banco Master, nunca recebeu uma só crítica de Zema, de todo o pessoal que estaria ali meio que incentivando a Michelle Bolsonaro a ser
uma presença mais constante ou mais forte na política como candidata a presidente ou vice-presidente ou coisa do tipo. Ninguém nunca falou da Celina Leão. Todos aqueles que rapidamente saíram para falar de Flávio Bolsonaro, num caso que não vingou, não falaram nada da Celina Leão. A Damares Alves, sofrendo críticas inúmeras vezes por sua agenda feminista, não é feminina, e de esquerda, inclusive elogiando vários políticos de esquerda. A Damares há muito tempo já não está mais ali naquela pauta conservadora pró-vida que outrora fez o nome dela surgir como política. Depois de eleita senadora, isso não aconteceu. Tem até aqueles episódios horrorosos onde ela queria ver como é que ia ficar a cela do Bolsonaro com a maior tranquilidade do mundo. Infelizmente, essa é a dura realidade. Agora, o que está evidente é que o fato do Flávio ter chamado a Bia Kicis para perto mostrou claramente que se a Michelle não quer essa proximidade, tem quem queira. E aí a Bia Kicis se aproximou e o estopim foi o Flávio Bolsonaro gravar o vídeo com a Bia Kicis. Isso fez com que a Michelle não se segurasse e gravasse esse vídeo roteirizado. Eu tenho muitas outras coisas para comentar, mas eu sei que você tá doido para falar aí. Então mete bronca. Não, o roteiro tá bom. Porque daqui a pouquinho a gente vai ter que falar do Juliano Argolo, já tá com a gente aqui já. Que bom. Primeira vez que eu vou debater aqui com o Argolo, fantástico. Bem, primeiro, Bia Kicis, eu sou Bia Kicis do começo ao fim, do time Bia Kicis. É uma grande possibilidade, vamos colocar assim. É um momento que o Flávio continua verificando qual seria um bom nome para vice-presidente. Vai ser decidido agora? Não. Deve demorar mais um tempo ainda. O Flávio Bolsonaro está crescendo cada vez mais. E o que vai nos levar a essa vitória à presidência da República, de tudo que o bolsonarismo traz, da direita, consciente, daquele que quer prosperidade, a fé cristã, todo o nosso trabalho é a capilaridade que o Flávio Bolsonaro está conseguindo. Dessa capilaridade, em vários estados, a gente contesta aqui, contesta acolá, aceita, concorda. Essa é a grande dificuldade, inclusive para achar vice-presidente. A Bia Kicis, mulher, seria muito importante ter uma mulher, é uma defensora nossa, está mais do que preparada, é uma grande deputada, essa nos defende sim no parlamento. E será que a Bia Kicis causou essa ciumeira toda? Então o vídeo foi realmente uma grande decepção, mas uma grande constatação, que a gente está consciente, antenado, que vem na política brasileira, já sabia que Michelle Bolsonaro não queria apoiar Flávio Bolsonaro. Ou seja, não quer apoiar a decisão do marido dela, incontestável. Que fez uma carta, inclusive. Teve que fazer uma carta, inclusive. Quantos, naquela época, a gente discutiu a exaustão aqui, as possibilidades que se encaminhavam, que eram frutos do sistema, que as pessoas poderiam estar sendo enganadas, quem estava do lado, quem não está. Flávio Bolsonaro é o filho do presidente Bolsonaro, que está preso em cárcere, censurado, sequestrado, que quase o levam à morte no cárcere, porque tudo está se alterando, porque nós estamos ganhando força. Ela está indo contra a decisão acertada do marido dela. O que é que aparenta isso? Não quer que vença, que o Flávio Bolsonaro vença? Que na hora da urna lá não vai apertar o Flávio Bolsonaro? Vai apertar o quê? Vai anular o voto? É isso que está aparecendo. Porque a pergunta grande é, para que isso agora? Se não é para prejudicar. Em quantos momentos uma questão familiar, pode-se dizer assim, tá certo que é uma família com exposição política, de altos cargos da política, trazer uma questão como essa a público e da maneira como foi orquestrada, roteirizada, bem filmada, bem iluminada, com uma vitimização feminista muito grande ali, com várias questões, especulações e conversas, mas enquanto os fatos se apresentam, o que a gente vê? Que ela, em nenhum momento, ela quis participar da campanha do Flávio Bolsonaro. Seria muito importante ter Michelle Bolsonaro na campanha, mas já que não quer, nós vamos seguir o caminho. Essa campanha tem vários pontos péssimos, mas de altas revelações, positivas, inclusive. É um grande escrutínio, é um grande filtro, uma grande identificação. Por quê? Para vencer o PT e o Lula é Flávio Bolsonaro, e isso logo de arrancada se demonstrou. Se essa foi a decisão acertada do presidente Bolsonaro, era, no nosso entender, que a esposa aceitasse, cumprisse, estivesse do lado, pelo bem maior que isso representa. Mas não é o que se configurou. Está se aparentando muito mesmo. É alguma inveja, um ciúme, um ego exacerbado, até uma pretensão que não era, que o próprio Bolsonaro colocou lá atrás, que a Michelle não tinha essa experiência, que ela poderia entrar para a política para o Senado.
mas não estava no ponto para uma presidência da República. E agora nós temos um presidente Bolsonaro censurado, calado, mas com uma decisão do filho correndo, e nós temos a madrasta jogando contra. Infelizmente, nesse momento. Venho trazer uma questão aqui, só a fim de comparação. É muito triste isso. Quem não se lembra daquelas conversas do filho do Lula, chamando a Janja de puta e tudo mais? A Janja foi a público lavar roupa? Não foi. Essa questão toda pode ser debatida dentro da casa. Poucas pessoas podem visitar Bolsonaro. Quem está todo dia com ele é Flávio Bolsonaro, que é filho e é advogado, e a esposa Michele Bolsonaro. Então, arranca-rabo dentro de família sempre acontece. Sempre tem essa possibilidade. Agora, levar a público num momento como esse, que se iniciou com uma questão do André Fernandes, que aconteceu o quê? 6, 7 meses atrás, que a gente sabe muito bem. Quantos despertaram e sim, apoiar Ciro Gomes realmente soa equivocado e aparenta equivocado, ideologicamente equivocado, pessoa que sempre se criticou o bolsonarismo. Mas eu sei, eu estava no Brasil, estava na Câmara nessa época, para você ver há quanto tempo. Eu sei como o André Fernandes levou, como presidente regional, levou ao presidente Bolsonaro, essas são as situações. Para o presidente Bolsonaro escolher o caminho que o presidente Bolsonaro desse, o André Fernandes iria seguir. A gente conhece o André Fernandes, o potencial que ele tem. Se o Bolsonaro seguisse um lado para tentar um governo do estado do Ceará, ele iria seguir. Foi isso que aconteceu. E eu testemunhei isso. E deu outra posição do tipo, a chance de ganhar um governo no estado do Ceará é mais do que mínima. Ciro Gomes está para ganhar em primeiro turno lá, mas há a possibilidade de fazer um senador. E quem é que poderia ser esse senador? O André Fernandes, que tem a maior capilaridade, atenção, exposição como de direita lá, não tem idade ainda. Foi escolhido pelo presidente Bolsonaro. Então, o que a dona Michele está fazendo, e publicamente expondo e trazendo o lado das mulheres para essa conversa toda, é indo contra a decisão do Bolsonaro, da aliança que foi feita no Ceará, decisão do Bolsonaro, e a decisão do Bolsonaro de colocar o filho, que estava saindo para senador no Rio de Janeiro com a eleição garantida. Colocou o filho, essa é a decisão. E todos da direita estão conscientes com isso. Só que trazer a esse momento agora, depois de que ali a questão do áudio do Banco Master não deu em nada, a gente sabe. Por quê? Quem é consciente política não está nem 15%, nem 10% na direita e nem 10% na esquerda. Quem vota em direita e esquerda, 20% a 30% vota na direita, 20% a 30% vota na esquerda. 40% não está nesse limbo. Está fora disso tudo. 40% não está ligando o que a Michele está falando, ainda mais no dia de jogo do Brasil. Então, hoje, nós temos, sim, positivo disso tudo, uma grande constatação de que não vai apoiar, não quer apoiar, se sentiu ali no momento que deveria ter sido dela, pessoas, está completamente desconectada da sociedade, do que acontece no meio público. A gente vê isso com o ministro do Supremo, a gente não vai ver com a dona Michele, e ataca o Flávio Bolsonaro, faltando 4 meses para o final de uma campanha, quando poderia estar do lado, auxiliando, que no bem maior estaria ajudando todos do 8 de janeiro, principalmente o seu marido, que está preso, censurado. O que as pessoas precisam entender nesse exato momento é análise do que é dito e do que é falado nunca é uma análise da pessoa. Tá? Eu não vejo a Michele como alguém que odeia Jair Messias Bolsonaro, ou mesmo que odeia os próprios filhos, ou alguém que deseja mal a cada um deles. Entretanto, porém, contudo, todavia, quando eu disse a Michele está cagando para o Bolsonaro, era porque eu já sabia de tudo isso aqui. E sempre ocorre, né? Isso já acontece comigo há mais de 10 anos. Eu sei das coisas de antemão, não sou de fingir que não sei, abro a boca, falo e pago o preço. Quando eu disse que a Michele cagou para o Bolsonaro, era exatamente nesse ponto onde a Michele ela não quer se curvar ao que o Bolsonaro está pedindo, e todas as pessoas politicamente têm ou a liberdade, né, o direito, vamos dizer assim, de discordar das opções do Bolsonaro. Eu sou um deles, Michele. O Flávio Bolsonaro, eu já xinguei o Flávio Bolsonaro por não entender que a atitude dele no Senado era uma atitude de um senador que poderia estar fazendo mais. Sabe como o Flávio Bolsonaro me recebeu no CPEC? Você estava lá. Ele recebeu como alguém ressentido? Não, pelo contrário. Fez até uma brincadeira. Foi ou não foi? Uhum. O Carlos Bolsonaro, eu já xinguei. Carlos Bolsonaro. Alguma vez ele se manifestou ressentido? Não. Porque o tempo passa e as pessoas começam a ver que críticas, até xingamentos, críticas das ações humanas, elas são feitas para mudar o rumo. Nunca um dogma. Quando você diz assim, o seu comportamento não está certo, nunca é
a sua vida inteira você não agiu de maneira correta. E eu não sou o certinho que vou estar sempre apontando o dedo para algum comportamento que eu vejo que é equivocado, e eu vou estar certo. Eu posso estar errado várias vezes. Inúmeras vezes. E já estive inúmeras vezes errado. Graças a Deus. Por isso que eu preciso da confissão. Muitas vezes. Né? E do debate. Né? E do debate. Mas o ponto é, numa situação como essa, onde o Brasil precisa ser resgatado, a gente precisa livrar o nosso país do narcoterrorismo. A gente vai noticiar aqui, depois de falar de toda essa coisa do... que ainda tem que ouvir o Roveran e o Juliano, coitado, estão aqui esperando. A gente vai falar aqui da decisão do Abelardo. Abelardo, na Colômbia, ele disse que vai bombardear todas as plantações de coca na Colômbia. Como que eu estou desejoso de ver isso no meu país? Diante da necessidade que a gente tem de eleger Flávio Bolsonaro, sabendo que a esquerda está dizendo que o Flávio Bolsonaro é misógino, como o pai, odeia essa palavra, né, mas é a palavra que eles utilizam, ou seja, que o Flávio tem ódio às mulheres, que o Flávio é um homem que se comporta como alguém que menospreza as mulheres, a esposa do pai dele vem a público gravar um vídeo dizendo que, ao receber uma crítica do enteado, né, ela foi desrespeitada, entregando todos os canhões, no momento em que a esquerda não sabe o que falar sobre Jacques Wagner, sobre o Lulinha, sobre o careca do INSS, uma esquerda que, além de tudo isso aqui, não está conseguindo emplacar de jeito nenhum que Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro receberam o dinheiro do Vorcaro para fazer o filme do Dark Horse. Num cenário completamente desfavorável para o PT e para a esquerda, num cenário onde a esquerda não está conseguindo usar artilharia. Os caras estão dando tiro de 12, tá sendo aquelas bolinhas, aqueles tirozinhos de criança de borracha, sabe aquele negócio que brinca com as crianças aqui? Que tem a borrachinha na ponta, que cai assim? O peso do negócio nem aguenta ir mais de 1 metro. A esquerda tá com uma 12 na mão, eles estão atirando, tá parecendo aqueles desenhos animados, que aparece bang, sabe? Que vem a bandeirinha, bang. Eles estão atirando com tiro de 12, não tá saindo bala nenhuma de calibre 12, tá saindo aquela bandeirinha, bang. Aí vem a Michelle e fala assim, não, vocês estão usando bang. Peraí, pega aqui, ó, pega essa munição aqui, isso aqui é 12. Ela bota na arma dos caras e fala, agora pode atirar. É isso que ela fez. No meio da campanha. No meio da campanha. Onde a gente precisa resgatar o nosso país, aí ela vira para mim, para você que tá em casa. Não, fica tranquilo, acabei de dar munição para a esquerda, mas no futuro a gente muda isso aí. Ou seja, vamos ferrar o Flávio Bolsonaro, vamos destruir a campanha do Flávio Bolsonaro. Gente, não fiquem pensando que a gente vai vencer o PT com Flávio, Eduardo e companhia, não. Fica tranquila que eu e o Nicolas, nós vamos fazer um projeto de futuro para o Brasil, e aí lá no futuro a gente vai se dar bem, que a gente vai se livrar dos filhos. Projeto papel de pão, né? Os evangélicos estão do lado, as mulheres também, a gente vai ganhar as eleições. É assim que se ganha uma eleição presidencial. Quantas pessoas no Brasil de direita contestam a questão do apoio ao Ciro Gomes no Ceará? Eu acredito que a maioria. É culpa do André Fernandes? Não, pelo contrário. O André Fernandes foi muito claro com o presidente Bolsonaro. Essas são as opções. O presidente Bolsonaro decidiu, diante da possibilidade de fazer mais senadores, que é um dos objetivos. Essa é a questão. Agora, se vai apoiar o Ciro Gomes ou não, a direita, nesse momento, em diversos momentos, a gente sabe disso, se divide. Se a Michelle Bolsonaro não quer apoiar o Ciro Gomes, nós vamos entender, todos nós. Agora, se utilizar disso, de 7 meses atrás, para vir com um vídeo, para atacar o Flávio Bolsonaro, condená-lo, a chamá-lo de grosseiro, se colocando na posição de mulher, é defensora das mulheres, no momento que ele está crescendo no público feminino, e isso é importante. O que é a verdade disso tudo? Ela não quer participar da campanha, que seria ótimo, mas se não quiser, está identificado. Ela queria ser a candidata, está indo contra a decisão do marido, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso e fez um vídeo claramente para prejudicar. Nítido isso para quem consegue linkar 2 pontos. E aí sentiu, porque ficou ruim, ficou feio. Saiu daquela mística, vou entrar no momento certo, que já é mais do que contestável, que momento certo? Faltando 4 meses, saiu dessa posição para dizer não vou entrar e vou prejudicar. Foi isso que ela fez.